O Via Justiça de hoje fala sobre a gestão estratégica do Judiciário de primeiro grau em Minas Gerais. Nossos convidados, a juíza Eveline Mendonça Félix Gonçalves, superintendente de planejamento da Corregedoria Geral do Tribunal de Justiça do Estado, e o juiz Marcos Vinícius Mendes do Vale, orientador do Núcleo de Suporte ao Planejamento e à Gestão da Primeira Instância, o NUPLAN, da Corregedoria Geral de Justiça. Numa parceria da TV Assembleia com a AMAGES, a Associação dos Magistrados Mineiros, o Via Justiça está começando. A busca da eficiência na justiça de primeira instância. Doutora Eveline e doutor Marcos Vinícius, o que Minas Gerais está fazendo em termos de gestão estratégica no Judiciário de primeiro grau e o que se espera de resultados? Carlos, o trabalho que está sendo desenvolvido no Tribunal de Justiça de Minas Gerais com o desdobramento do planejamento estratégico nas unidades judiciárias, nós pensamos que é uma revolução nessa possibilidade de levar o planejamento às unidades, a cada comarca do interior de Minas Gerais. É realmente trazer aquilo que é traçado em grande escala, tanto pelo CNJ quanto pelos tribunais, lá naquela comarca de Manga, de Diamantina, de Contagem, de Belo Horizonte, para trazer a possibilidade de planejar, de gestão em cada uma das unidades. E o que se espera de resultados? O que se espera é que realmente nós possamos conseguir uma transformação da justiça, uma transformação da prestação jurisdicional para que ela chegue ao que todos nós desejamos, que é eficiência, rapidez, prontidão, que chegue realmente ao cidadão. Doutor Marcos Vinícius, como que é o planejamento das varas judiciárias e dos juizados especiais? É um planejamento hoje estruturado na Resolução 819 de 2016. Na gestão do desembargador Pedro Carlos Bittencourt Marcondes, a gente teve a oportunidade de traçar para todas as unidades judiciárias, tanto as unidades da Justiça Comum como as unidades especiais, esse normativo que permite a cada magistrado com as suas equipes introduzir a gestão estratégica naquela unidade judiciária. Mas é o mesmo planejamento para as varas e para os juizados? Segue um parâmetro único? Há um fator muito interessante nisso. A gente trabalha com uma padronização dos pilares básicos da gestão estratégica, que são a diagnose, o plano estratégico da unidade judiciária, o plano de ação e o acompanhamento permanente. Mas cada magistrado e as suas equipes irão, evidentemente, traçar as metas locais, as metas específicas de cada unidade judiciária e respeitando as peculiaridades tanto da competência jurisdicional daquela unidade judiciária, como também das regiões, né, onde essas unidades prestam seu serviço. Doutora Eveline, quais eram as realidades dessas varas, desses juizados especiais, que motivaram a necessidade dessa mudança em termos de planejamento? Como nós sabemos, Carlos, a entrega da justiça, ela ainda não atende ao que o povo precisa. E, diante de toda essa realidade, o nosso intuito é de trazer uma ferramenta nova, uma ferramenta simples, mas que não demande despesas, que nós sabemos que o momento atual inviabiliza qualquer investimento maior em termos de recursos, de trazer mais servidores, mais comarcas, trazendo uma ferramenta de transformação nessas unidades. Dentro disso que o Dr. Marcos falou, é muito importante perceber que essa nova proposta de desdobramento do planejamento estratégico, o que nós pensamos que é o grande diferencial é essa possibilidade do engajamento de cada equipe, de trazer a elaboração de um plano estratégico pelo próprio magistrado e pelos servidores daquela unidade. Então, esse é o grande diferencial, porque aquela equipe ela vai se sentir mobilizada, ela vai ter aderência ao próprio plano. Se viesse algo muito distanciado, por exemplo, se viesse um planejamento já traçado, seja pelo tribunal, seja pelo CNJ, isso muitas vezes é muito distante da realidade local. Então, com essa possibilidade dos juízes e dos servidores daquela comarca elaborarem o seu próprio plano, isso traz um desafio e uma possibilidade de mudança que a gente tem percebido que está trazendo uma grande mudança em cada uma dessas comarcas que já começaram a fazer esse desdobramento. O que os juízes estão achando, doutor Marcos Vinícius? O que os servidores estão achando dessas ideias? A gente percebe muito entusiasmo, Carlos. Os servidores magistrados receberam, né, doutora Eveline, durante algum tempo, das direções do CNJ e dos tribunais, quase que como um discurso comum, a ideia de que todos têm que ser gestores públicos. O que nós fizemos foi
no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, dar ferramentas para que eles possam se sentir e agir como gestores públicos. Então, eles estão muito motivados, a gente sente assim, um grande entusiasmo, é uma aderência muito, muito significativa, tanto de magistrados como servidores nesse novo trabalho. Só para a gente entender melhor a dimensão desse trabalho, quantas varas judiciárias, quantos juizados especiais tem em Minas, quantas pessoas estão atuando nesse projeto hoje? O Poder Judiciário Mineiro, destacadamente no nosso país, tem 849 unidades judiciárias. Dentro dessas 296 comarcas, dispersas por elas em todo o interior do estado, nós temos 849 unidades judiciárias. É um número muito expressivo. Quando a gente vai nos encontros nacionais, falando desse trabalho do planejamento estratégico de unidades judiciárias, os outros estados se assustam, porque realmente é um número muito significativo de unidades judiciárias. O que nós temos de aporte agora nesse momento é que a Corregedoria tem o NUPLAN, que é o Núcleo de Suporte ao Planejamento e à Gestão da Primeira Instância, que vai dar o quê? Material institucional, vai dar o ferramental e o apoio para as unidades judiciárias. E a gente tem o quê? Um cronograma de implantação que é paulatino, para que a gente possa, a cada unidade judiciária que está querendo fazer esse planejamento, a gente possa apoiá-la nesse trabalho. Por que só agora essa atenção especial para o primeiro grau? Na verdade, esse planejamento já existiu e já existia. O que nós percebemos é que não estava havendo essa ligação, esse vínculo direto com a possibilidade de cada um dos juízes e servidores que estavam nas comarcas aderirem a esse planejamento. Então, na verdade, certamente já existia essa intenção, mas o que nós percebemos é que não havia realmente efetividade na utilização de um planejamento estratégico em unidades judiciárias. Por isso, essa mudança de pensamento e trazendo numa linguagem mais simples, mais clara, mais próxima de cada comunidade, de cada comarca, de cada juiz, de cada escrivão, a possibilidade de ter esse planejamento sempre com vistas no planejamento nacional. Vamos falar sobre esse planejamento nacional, doutor Marcos Vinícius. O que o planejamento estratégico nacional do Judiciário exige em termos de metas? Essa pergunta é importantíssima, é a pergunta central. Na verdade, o Conselho Nacional de Justiça, ele inaugurou um regime de planejamento estratégico com a Resolução 198 de 2014. Houve primeiro a resolução 70 e depois a resolução 198 de 2014, que é a atual norma em vigor, que ela traçou 3 níveis de desdobramento do planejamento estratégico. O primeiro nível, o nível nacional, que abarca todo o território nacional, todos os órgãos judiciários. O segundo nível de desdobramento é por segmento de justiça. Justiça do trabalho, justiça militar, justiça eleitoral, justiça comum estadual, justiça federal. O terceiro nível de desdobramento é o nível por órgãos judiciários, tribunais ou conselhos. Conselho da Justiça Federal, Conselho da Justiça do Trabalho. Então esse agora seria o quarto nível? Exato. O que nós fizemos aqui em Minas Gerais foi isso. Como o CNJ não veda o desdobramento do quarto nível, mas silencia a esse respeito, o Tribunal de Minas decidiu, então, trazer o planejamento estratégico para o nível das unidades judiciárias, que seria o quarto nível do desdobramento estratégico, em que você trata esse magistrado e os servidores que ali estão, não como só o chão de fábrica que opera o processo judicial, mas como pensadores e executores das políticas públicas. Você, na verdade, democratiza o planejamento estratégico. Na maioria dos tribunais do nosso país, ainda hoje, o planejamento estratégico continua só situado na cúpula do Poder Judiciário. E isso gera problemas sérios, como a falta de aderência da base, onde os gargalos são maiores, em relação a esse planejamento. Para a gente fechar esse bloco, como que ele se desenvolve em relação ao juiz e aos servidores, em termos práticos? Em termos Quer dizer, tem um material institucional, tem os materiais o primeiro pilar, o primeiro foco nosso é trazer, dentro disso que o doutor Marcos disse, a consciência ao juiz e ao escrivão da função deles como líderes de equipe, como líderes, como gestores daquela equipe. Então, o juiz está naquele papel de gestor, se imbui daquele papel e transmite essa liderança e esse engajamento para os servidores. E a partir dali, a partir de um exame que será feito na unidade, que é chamado por nós de diagnose, eles podem, então, a partir dali, traçar o seu planejamento estratégico. No próximo bloco, a gente fala sobre os diagnósticos, das unidades judiciárias. O V Justiça faz agora um rápido intervalo e voltamos em instantes.
Vamos ouvir a Justiça e a Gestão Estratégica de Unidades Judiciárias de Primeiro Grau em Minas Gerais. Participam do programa a juíza Eveline Mendonça Félix Gonçalves, superintendente de planejamento da Corregedoria Geral do Tribunal de Justiça do Estado, e o juiz Marcos Vinícius Mendes do Vale, orientador do Núcleo de Suporte ao Planejamento e à Gestão da Primeira Instância, o NUPLAN, da Corregedoria Geral de Justiça. Doutora Eveline, quais os diagnósticos dessas unidades judiciárias? Pode-se dizer assim, de unidades mais deficitárias? O que foi constatado nesse diagnóstico? Com certeza, nós temos muitas diferenças em cada uma das unidades. E o interessante dessa proposta nossa, e que está se desenvolvendo tão bem, é que o diagnóstico é feito e verificadas as particularidades de cada uma das comarcas. Muitas vezes a deficiência é de número de servidores, muitas vezes a deficiência é porque a comarca ficou há muito tempo sem juiz, ou ficou ou os juízes não ficam um período longo naquela comarca. Muitas vezes nós temos uma demanda excessiva, distribuições altas, um número alto. Tudo isso é avaliado nesse nosso diagnóstico, que nós chamamos de diagnose da unidade, para que a partir dali, com um exame profundo, com raio-x, né, de forma bem real e verdadeira, se faça um exame profundo daquela unidade para começarmos o segundo passo, que é a possibilidade de um traçado de um planejamento estratégico. Doutor Marcos Vinícius, o planejamento estratégico, como o senhor e a doutora Eveline falaram, ele permite um plano de metas locais. Então, eu queria saber assim, exemplos de algumas destas metas locais que já estão sendo implementadas. São diversos exemplos interessantíssimos. Uma das metas, por exemplo, uma unidade judiciária que fez o estudo de caso diagnóstico e que vinha crescendo o acervo durante 10 anos, ela pode eventualmente optar por uma meta de redução desse acervo em 5% ao ano, ou em 10% naquele ano. Uma unidade judiciária que tem um problema de gestão do conhecimento, tinha equipes com baixo grau de escolarização para o serviço, ou baixa partilha desses saberes, pode traçar uma meta de mapear e implementar grupos de estudo durante o período de 240 dias para sanar essa limitação daquela equipe. Então, as metas são customizadas em relação para tentar resolver naquele período de um ano, que é o plano de vigência do plano estratégico daquela unidade judiciária, problemas que às vezes são problemas históricos daquela unidade judiciária que ainda não haviam sido trabalhados. Agora, doutora Eveline, se as varas e os juizados especiais não cumprirem as metas, o que acontece? É interessante essa sua pergunta, Carlos. Na verdade, quando nós pensamos, nossa, não cumpriu a meta, então há uma condenação, há uma punição imediata. O objetivo não é esse. O objetivo é que se trace metas. Metas devem ser desafiadoras, mas devem ser possíveis de serem implementadas. O objetivo é que se possa desenvolver um trabalho para que se alcance a meta. Mas ainda assim, num primeiro momento, se observando que elas não foram atingidas, que se possa fazer um exame do que foi feito, quais são as dificuldades que estão sendo percebidas para que se possa corrigir os rumos e, a partir de então, direcionar os esforços para que se possa atingir melhor aquela meta. Porque o atingimento na meta não é simplesmente nós falarmos se estabeleceu e 100% está cumprido. O importante é se perceber, 90% nós conseguimos atingir. Qual é o caminho que nós devemos agora traçar para consertar algum erro de percurso e conseguirmos chegar a 100%? Eu queria que o senhor desse um exemplo de alguma comarca. Vamos pensar numa comarca distante de Belo Horizonte, tem tantas comarcas, né? 700 quilômetros da capital. Algum exemplo prático de como que essas metas foram implantadas e o que melhorou em termos de atendimento à comunidade. Eu vou citar um exemplo aqui, tem vários que eu poderia citar, né? Mas eu vou citar o exemplo de Manga. Historicamente, Manga é uma comarca de difícil provimento pela distância, mais de 750 quilômetros de Belo Horizonte. Se formos por Januário, ainda temos 40 quilômetros de estrada de terra e passamos por dentro de uma reserva de 11 mil índios. 11 mil índios. Se quisermos um caminho um pouco mais curto, 700 quilômetros e passamos de atravessar de balsa o Rio São Francisco. Então, é uma comarca com a dificuldade de deslocamento evidente e tudo, e com um histórico de baixo provimento por magistrados. Naquela comarca foram 2 magistrados treinados pelo NUPLAN e pela Escola Judicial e implementaram em ambas as unidades judiciárias o plano estratégico de cada uma dessas unidades com as suas equipes. Quais problemas que eles encontraram em Manga? Primeiro, 2 equipes que não se apoiavam, que eram concorrentes. Segundo, acervo desorganizado,
baixíssimo índice de cumprimento de encerramento de processos, baixo índice de julgamento, um mobiliário desorganizado, acervo mal gerido. Tudo isso eram problemas ali, e haviam outros. O que fizeram? Traçaram metas específicas para cada uma dessas unidades, congregaram essas equipes, passaram a comemorar os resultados alcançados, e os resultados são extraordinários. Qual que é a realidade da comarca em termos de prestação jurisdicional e como que essa realidade se modificou após essas metas serem Vou dar um colocadas? exemplo. Uma das unidades judiciárias previu 15% de redução do acervo. No último relatório que eu vi de trabalho deles, já tinham alcançado quase 10% de redução do acervo. Isso aí nós estamos com 6 meses decorridos do ano. Então estão trabalhando firmemente para inverter uma lógica de crescimento de vários anos pretéritos do acervo, o que vai gerando um problema sério de entrega de justiça, as pessoas não recebem a entrega, né? Você inverte essa lógica, passa a entregar o serviço da justiça àquela comunidade e passa a reduzir esse acervo, o que melhora os processos de trabalhos internos. Isso, inclusive, em parceria com os atores locais, congregaram o Ministério Público, as polícias judiciária e militar, fizeram mapeamento do crime naquela região e várias atitudes que diziam respeito ao trabalho judiciário, mas também ao trabalho externo. Por exemplo, fizeram um convênio, os magistrados lideraram esse trabalho, um convênio com a CEMIG para iluminar aqueles locais que tinham mais incidência de crimes, eram locais escuros. Fizeram também com a parceria com as polícias para que se mapeasse quais eram aqueles traficantes, né, aqueles criminosos que estavam ali trazendo a intranquilidade à comunidade, para se fazer o trabalho de processamento adequado. Isso sem perder a independência funcional do magistrado, evidentemente. Qual foi o resultado disso? A Polícia Militar recentemente emitiu para os 2 magistrados um relatório expondo que nos 6 primeiros meses do ano, a redução dos crimes não violentos foi de 80%. Resultado significativo. Muito significativo. Doutor Evelino, rapidamente para a gente encerrar esse bloco, quais anomalias que podem dificultar o alcance dos objetivos estratégicos? Nós, com essa diagnose, nós percebemos vários problemas que acontecem em muitas das comarcas. A questão voltada à divisão de competências, a questão do conhecimento que deve ser compartilhado, a questão do alto índice de distribuição sem um trabalho adequado daquele acervo. Todos esses que nós chamamos grupos temáticos são avaliados e trazem a possibilidade de, em cada um deles, nós trabalharmos para encerrarmos essas anomalias que são percebidas. E no próximo bloco, então, a gente fala sobre essa questão da gestão do conhecimento. Via Justiça faz mais um intervalo e voltamos em seguida com o bloco final do programa. O Via Justiça mostrando hoje a gestão estratégica do Judiciário de Primeiro Grau em Minas Gerais. Participando do programa, a juíza Eveline Mendonça Félix Gonçalves, superintendente de planejamento da Corregedoria Geral do Tribunal de Justiça do Estado, e o juiz Marcos Vinícius Mendes do Vale, que é orientador do Núcleo de Suporte ao Planejamento e à Gestão da Primeira Instância, o chamado NUPLAN, da Corregedoria Geral de Justiça. Dentro, doutor Marcos Vinícius, do planejamento estratégico, dentro dos pilares, aqueles 4 pilares, né, que o senhor se referiu nos blocos anteriores, está o plano de ação gerencial. E esse plano de ação, ele tem macroações e microações. Quais são elas? Pois bem, Carlos, o plano de ação gerencial, então vamos só rememorar. Feita a diagnose, cumprido o plano estratégico da unidade judiciária, chegamos ao plano de ação. No plano de ação nós temos o grupo temático de tarefas. O que nós procuramos fazer com isso? São as chamadas macroações. O grupo temático de tarefas, ele é o grupo que identifica quais são aquelas ações que vão resolver ou que vão solucionar um grupo de problemas anteriormente identificados na diagnose. Essa correlação é direta. Primeiro identificamos um grupo de problemas, usamos metas que resolvam esse grupo temático e, em seguida, o terceiro grupo, que é o das macroações, a macroação que resolve aquele grupo temático, aquele grupo de problemas. Então, por exemplo, macroação de gestão dos processos de trabalho. É um grupo que vai estar todas as ferramentas gerenciais e técnicas e os problemas ali dentro vão ser delimitados e traçar ações, que são as microações, são as tarefas em específico, com prazo para cumprir,
com o responsável para entregar aquela tarefa, para que aquilo não se perca só no planejamento, que haja o quê? A concretização dessas soluções. Doutora Eveline, o que está sendo mais difícil de superar em termos de problemas diagnosticados? Nós temos diagnosticado vários problemas, mas a maior dificuldade, Carlo, nós percebemos, é fazermos a transformação interna de cada um dos servidores e dos juízes, no sentido de perceber que essa ferramenta é realmente o que nós temos hoje de melhor para transformar a realidade de cada local. Quer dizer, conseguir motivação e engajamento. Talvez isso seja o mais difícil quando nós estamos distantes. Num primeiro momento, quando nós levantamos essa ideia do trabalho, há um olhar um pouquinho cismado, uma interrogação no ar. Mas quando nós chegamos nas comarcas ou quando nós trazemos esses colegas, esses gestores, para conhecerem o trabalho e verificarem a fundo que aquilo não é uma proposta de fazer com que cada qual aprenda a administração pública, depois já de estar, saído dos bancos das faculdades, aí a transformação é absurda. Então, aquela primeira dificuldade, que poderia ser a maior, que é de acreditar no projeto, ela se transforma num fator de impulsão para que aquele juiz que se sente engajado, que começa a perceber a importância da sua função como gestor e líder, que transmita isso para a sua equipe, e as transformações nas comarcas são muito evidentes. Doutor Marcos Vinícius, no bloco anterior, aquela pergunta que deixamos no ar, sobre a gestão do conhecimento. Que conhecimento é esse que está sendo trabalhado? A gestão do conhecimento é um segmento hoje na ciência da administração muito forte e que a gente procura levar com simplicidade aos magistrados e servidores. O centro disso é você aferir esse conhecimento organizacional que já existe ali, muitas vezes conhecimento tácito, que um servidor, por exemplo, que sabe fazer uma tarefa e não compartilha com os demais aquele conhecimento, e fazer com que esse conhecimento chegue a todos, tanto magistrados como servidores. Para isso a gente usa tanto ferramentas tecnológicas como técnicas da ciência da administração que são muito simples de aplicar. Vou dar um exemplo concreto. O magistrado muitas vezes reclama que só um membro da equipe sabe fazer determinada tarefa, determinado serviço. Então nós fornecemos para ele um formulário muito simples, fácil de manusear e também fácil para os servidores, em que ele vai enviar para os servidores via meio eletrônico, um questionário sobre aquelas tarefas que ele domina. Ao responder, esse quantitativo de competências volta todo já quantificado para o juiz e mostra quais membros da equipe sabem o que e, evidentemente, quando você sabe quem sabe alguma coisa, sabe que ele pode partilhar com o outro. E também identifica aqueles que não sabem que podem receber aquele conhecimento. A partir de então, ele passa a fazer o quê? Usar ferramentas de gestão para multiplicar. Vou dar um exemplo simples. Um grupo de estudo de estagiários, é muito comum a gente implementar essa técnica. Quer dizer, conhecimento, doutor Eveline, é para todos ali nas varas conhecerem tudo o que está acontecendo, exatamente, saberem de tudo. Compartilharem o conhecimento, compartilharem a necessidade de buscar o aprimoramento, dividirem o que sabem. E a partir daí terem um interesse em agregar conhecimento. E aí nisso, Carla, é muito importante perceber uma outra questão dentro dessa gestão do conhecimento, que nós estamos procurando levar, porque aí eu falo até por mim mesma, muitas vezes na rotina, na correria do dia a dia, você não para às vezes para conhecer o que o tribunal mesmo pode te oferecer. E isso nós temos vários sistemas que estão ao alcance dos juízes, dos servidores, para auxiliar como ferramentas de aprimoramento no trabalho e muitas vezes nós não conhecemos. Então, dentro mesmo dessa temática de gestão do conhecimento, nós estamos procurando abrir a todos a possibilidade de conhecer nossos sistemas. Estamos chegando ao final. 20 segundos para o senhor, considerações finais. Eu estou muito confiante de que o Poder Judiciário brasileiro vai ter uma grande mudança de paradigma, que é a gestão estratégica das unidades judiciárias. Nos Estados Unidos, em 1906, Roscoe Pound levantou essa questão. E de lá para cá eles vêm estudando isso com muita profundidade há muitos anos. Eu acho que é momento dessa reflexão dentro do Poder Judiciário Nacional. A senhora agora, doutora Eveline, também 20 segundos. Ok. Nosso objetivo e nossa crença é que essa possibilidade de realizar
o desdobramento do planejamento estratégico em cada comarca do interior de Minas possa ser transformador da realidade daquela comarca, da justiça brasileira e de cada um dos cidadãos que estão ali esperando por justiça. Muito obrigado à senhora, muito obrigado ao senhor pelas participações. O Via Justiça de hoje termina aqui. Este programa é uma parceria da TV Assembleia com a Mages, a Associação dos Magistrados Mineiros. Comentários e sugestões pelo e-mail viajustiça@mages.com.br. E até o nosso próximo encontro.